Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Você é vencedor, poderoso em Cristo. Nós vamos aqui basear essa mensagem em Juízes capítulo 6, do versículo 11 a 15, que diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele diz: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Nesse capítulo 6 de Juízes, achamos um exemplo do plano divino sobrenatural da vitória, atuando contra todas as probabilidades. Nesse trecho bíblico, vemos como o plano de Deus desafia as circunstâncias naturais, mas nunca deixa de trazer a vitória. Aqui temos uma história a respeito de um jovem chamado Gideão. O anjo apareceu a Gideão a fim de lhe entregar um recado da parte de Deus. O anjo disse a Gideão que Deus o escolhera para livrar Israel dos midianitas. E quando o anjo saudou Gideão, chamou-o de homem valente. É claro que na dimensão natural, a saudação do anjo não parecia em nada aplicável a Gideão. Esse certamente não se considerava um homem valente, nem concordou com a escolha que Deus fizera dele para ser o libertador de Israel. O fato é que quando o anjo foi falar com ele, Gideão estava escondido atrás do lagar, debulhando trigo, para evitar que os midianitas o vissem e furtassem o trigo. Não estava agindo muito como um homem valente, estava com medo e estava escondido. Em outras palavras, Gideão disse ao anjo: Como poderei eu salvar os israelitas? Você diz que eu sou um homem valente, mas sou o menor em toda a tribo de Manassés? Realmente não parecia que Gideão era um homem valente. Certamente ele não se sentia um guerreiro valente. Parecia fraco e inadequado para realizar a obra em que Deus falara. E julgando pelas capacidades humanas, Gideão não tinha competência para levar os israelitas à vitória. Mas se seguindo o plano de Deus, tudo isso seria diferente. Deus, pois, via Gideão segundo esse viria a ser, sob a unção do Espírito Santo. Gideão, com o poder do Espírito Santo sobre ele, ficaria sendo um homem valente de guerra. Em si mesmo, Gideão era tão inadequado como você e eu somos, mas com o poder de Deus na sua vida, era invencível. Você pode ter o mesmo princípio ativo na sua vida. Não importa se você se acha inadequado para a tarefa que Deus te chamou para realizar. Deus te vê como pessoa forte e de grande valor. Não importa também a opinião que as outras pessoas têm a seu respeito. Talvez você tenha sido mantido prisioneiro pelas opiniões que as outras pessoas têm a seu respeito, mas somente conta o que Deus diz a seu respeito. Quando Deus e você formam um time, você poderá realizar qualquer coisa mediante o seu tremendo poder que opera através de você. O que Deus tem lhe ordenado fazer a fim de levar a efeito o seu plano para a vitória na sua vida? Se você obedecer totalmente a Deus, será vitorioso, porque o plano de Deus sempre traz a vitória. Gideão descobriu que a obediência ao plano de Deus traz a vitória, por mais impossíveis que as coisas pareçam no âmbito natural. O plano de Deus é usualmente um plano contrário a todas as probabilidades.
É por isso que só o poder sobrenatural de Deus pode levá-lo a efeito. Logo, a primeira coisa que Gideão tinha que fazer, a fim de ser bem-sucedido, era descobrir qual era o plano de Deus. E quando Gideão seguiu as instruções do Senhor e arregimentou as forças de Israel, havia 32 mil homens de guerra. No âmbito natural, talvez não fosse difícil entrar na batalha, com tantos soldados à disposição. Mas então o Senhor fez algo totalmente inesperado e disse a Gideão: são soldados em demasia. Se você travar a batalha com tantos soldados sob seu comando, Israel simplesmente dirá que travou e ganhou a batalha por conta própria. E por isso, o Senhor falou para Gideão mandar de volta todos os homens que sentiam medo. Gideão obedeceu e o exército de Israel, com 32 homens, foi reduzido para 10 mil homens, para travarem uma batalha de grande vulto. Os midianitas, com seus aliados, estavam colocando uma grande hoste de 135 mil soldados em ordem de batalha contra Israel. Mas uma força de 10 mil soldados israelitas ainda era considerada grande demais pelo Senhor. Então Deus disse a Gideão: ainda há povo demais. Você entende? Deus queria mostrar aos israelitas o que ele podia fazer. É verdade que os 10 mil israelitas estavam lutando contra forças muitíssimos maiores numa batalha contra 135 mil soldados inimigos. Deus, porém, queria que seu povo experimentasse uma vitória que fosse inegavelmente sobrenatural, contra forças esmagadoramente superiores. E por isso, Deus disse aos israelitas que ainda havia soldados em demasia. Deus sabia o que estava fazendo, estava elaborando o seu plano de vitória. Lembre-se, não é o braço da carne que traz a vitória, é o poder sobrenatural de Deus que opera na situação, e ele sempre leva a vitória. E por isso, Deus mandou Gideão reduzir o exército de novo. Dessa vez, o Senhor submeteu os soldados a outro teste. Os que lambiam a água como cães foram escolhidos para permanecer e lutar contra os midianitas. Sobraram apenas 300 homens para acompanharem Gideão na batalha contra os midianitas. Foi somente então que Deus disse a Gideão: tudo bem, é hora de ir à guerra. Mas por que Deus planejou tudo assim? Porque nessas condições não haveria nenhuma esperança do homem declarar-se capaz de vencer o inimigo com as suas próprias forças. Toda a glória foi dada a Deus. Nenhuma pessoa com bom senso levaria 300 homens para lutar contra um exército de 135 mil pessoas. Mas a despeito da tremenda disparidade, Gideão levou seus soldados para o vale para enfrentar o inimigo na batalha. Gideão sabia que ganharia vitória somente se fizesse tudo da maneira que Deus ordenara, de modo que obedeceu com exatidão às instruções de Deus. No final das contas, o exército israelita nem sequer precisou lutar. Realmente, segundo a carne, o plano da batalha não fazia sentido. Segundo as instruções do Senhor, os 300 israelitas quebraram os cântaros, tocaram suas trombetas e deram um brado forte. Quando assim fizeram, Deus colocou em fuga aquela enorme hoste inimiga que foi derrotada. E eu digo para você, a mesma coisa pode acontecer com você. Faça tudo do jeito que Deus manda e, na maioria das vezes, nem sequer precisará lutar. Só precisará manter-se firme na sua posição, baseado na palavra de Deus. É só dar o brado da vitória em nome de Jesus, e o diabo fugirá aterrorizado. Ele já está derrotado, de modo que você tem o direito à vitória em Jesus Cristo sem grande esforço seu. Por isso, meu irmão e minha irmã, o primeiro passo, pois, para andar segundo o plano divino da vitória, é executar o que Deus diz e determinar qual é o seu plano. O segundo passo é esperar o horário determinado por Deus. E o terceiro passo é pôr em prática com exatidão o seu plano. Então, repita assim comigo: o plano divino traz a vitória divina. Por isso, que você também possa receber
a sua vitória nesse dia de hoje, para que você possa dar glórias ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque está escrito, tudo é possível ao que crê. Então, creia que o Senhor dos Exércitos está entregando a você a sua vitória. Fale a vitória por meio de falar a palavra. O poder de Deus está contido na sua palavra, e a palavra triunfará sobre o diabo e sobre todas as circunstâncias difíceis. Deixe a palavra travar as suas batalhas em seu lugar. Porque está escrito, 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em resumo, se você seguir com obediência a Deus, à medida que Ele lhe mostrar o seu plano para a vitória, saiba, sem sombra de dúvidas, que Deus vai levar o seu plano ao sucesso e você andará na vitória que lhe pertence em Jesus Cristo. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui diante da Tua presença para te agradecer por mais um dia de vida, por mais um ano que se encerra. E temos a certeza, Pai, que da mesma forma que o Senhor providenciou a vitória para o povo de Israel através de Gideão, nós estamos aqui entregando a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, porque sabemos que Tu és poderoso para fazer o sobrenatural acontecer, abençoando a nossa casa, a nossa saúde, a nossa família, tudo aquilo que nos pertence. E desde já, saudamos o Senhor e damos glória ao Teu santo nome, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Mas contigo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E pela fé, recebemos a nossa vitória em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo. E se você puder, também estamos na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Pastora Fátima. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia.